Bom dia a todos. Bom dia, Rita. Bom dia, colegas de mesa. Eu estou vendo aqui que eu sou a pessoa menos familiarizada com as questões de saúde mental. Eu estou aqui no meio de gente que tem formação na área de psicologia aqui, mas eu vou falar de coisas do meu capítulo, né? Que trata um pouco da trajetória do reconhecimento das Lerdort e dos transtornos psíquicos. Primeiro, gostaria, então, de fazer coro aqui a todo mundo, parabenizando os sindicatos bancários aqui de São Paulo, Osasco e região, por mais essa iniciativa, né? É um esforço de dar qualidade científica a um diagnóstico há muito tempo feito pelos próprios trabalhadores e pelo movimento sindical sobre as condições de trabalho e os seus impactos sobre a saúde dos bancários. E agradeço também o convite que me foi feito para participar desse projeto na qualidade de autora de um dos capítulos. Eu fiz um roteirinho aqui, porque o tempo era muito pequeno. Bom, por várias vezes eu senti que estava vivendo momentos cruciais e que eu não podia deixar escapar a oportunidade de fazer alguma coisa, de ajudar, de avançar na nossa luta pelos direitos aí constitucionais da saúde e do trabalho. E, com o passar do tempo, dos anos, eu percebi que todos os momentos são cruciais. Não há um momento mais que todos os momentos são cruciais, né? E a gente não pode deixar nunca, então, né? Nunca a gente deve baixar a guarda e sempre tentar ajudar, participar, né? E interferir no processo social. E aí achei que, nesse livro aqui, o meu capítulo, deveria ser um pouco uma retomada do processo de reconhecimento das Lerdort, com seu caráter ocupacional e aquilo que acontece mais recentemente com os transtornos psíquicos, até para a gente aprender um pouquinho com o passado e avançar, quer dizer, não errar novamente e tentar acertar o máximo possível, né? Essas duas formas de adoecimento, isto é, do sistema musculoesquelético e da esfera psíquica, têm caráter epidêmico, né? E são disseminadas e atingem trabalhadores da indústria, comércio e serviços. Então, não é intoxicação por chumbo que atinge uma parcela pequena, importante, mas pequena, é confinada em determinadas atividades de trabalho, assim como a silicose, né? Agora, os transtornos psíquicos e as afecções musculoesqueléticas atingem a todas as categorias, né? E isto tem provocado reações, grandes reações, de setores que não têm interesse em dar visibilidade a essas doenças relacionadas ao trabalho e, sobretudo, à organização do trabalho, porque esse é o centro. Então, esses setores têm investido o quê? Na imagem de que são empresas saudáveis, com grandes contribuições na área cultural e ambiental, sobretudo, tendo como tônica a tentativa de convencimento da opinião pública, então, de que não há um adoecimento pelas condições de trabalho e que quem adoece é aquele pessoalzinho que já tinha problema, ou então é aquele pessoal que não se enquadra na filosofia positiva, né, das grandes empresas. No setor bancário, a gente pode citar alguns exemplos. Slogan como banco que nem parece banco. A gente vai, por exemplo, no cinema e vê várias propagandas antes do filme, né? Não é à toa que aquilo existe. Banco que nem parece banco. Ou então banco feito para a sua empresa, feito para você. Quer dizer, atinge todo mundo. Né? É uma maravilha, uma coisa assim, uma convidativa sedutora. Né? Escolha uma opção. Vamos fazer juntos? Mais perto de você. Então, esses slogans invadem todos os espaços, familiares e sociais mais amplos, e dão sempre a sensação de aconchego, parceria, compartilhamento, solidariedade, exclusividade, que contrastam com a realidade vivida pelos bancários e com as queixas que inundam os órgãos do consumidor, de defesa do consumidor. Né? Bem, junto com as dores das lesões por esforços repetitivos, que permanecem nos ambientes de trabalho, ao contrário do que muitos pensam, permanecem, o sofrimento transformado em diagnósticos de depressão, burnout, síndrome do pânico e estresse pós-traumático, esse sofrimento se aprofunda em decorrência das metas crescentes e abusivas, que geram formas de gestão inadequada, pressão, violência psicológica, assédio moral, concomitantemente ao esgarçamento do tecido social dos trabalhadores, isolamento, quebra da solidariedade e espírito de classe. Então, hoje,
Essas características importantes na classe trabalhadora estão cada vez mais esgarçadas em todas as categorias, mas na categoria bancária a gente vê um aprofundamento bastante nítido disso. E, apesar de inúmeros estudos que identificam aspectos das condições de trabalho com forte associação às diversas formas de adoecimento por Lerdort e transtornos psíquicos, continua-se tentando disseminar, não podemos baixar a guarda, a ideia de que os fatores individuais são determinantes na existência ou inexistência do adoecimento. Não é à toa que os grandes órgãos de imprensa sempre buscam as soluções milagrosas. Quando os órgãos de imprensa nos procuram, eles sempre procuram, mas o que é que o bancário pode fazer para evitar o adoecimento? O que é que o trabalhador pode fazer? Então, sempre individualizando a responsabilidade e colocando na mão do trabalhador, mais uma vez, o seu não adoecimento. Então, na tônica desses livros e programas de autoajuda, tem sucesso as matérias em mídia que dão alguma dica para que o trabalhador possa escapar da doença, responsabilizando novamente a pessoa que fica doente, então. As semanas internas de prevenção de acidentes dentro das empresas, CIPATs, invariavelmente promovem massagens, técnicas de relaxamento, recursos que são todos válidos. Todos nós gostamos de massagem, técnicas de relaxamento, tenho certeza. Mas só nós podemos recorrer, mas não para a prevenção de LER e transtornos psíquicos. Aí já não dá. Né? Dá para fazer um relaxamento, curtir uma coisa gostosa, tudo bem. E aí, aos adoecidos, aqueles que sucumbem, então, aqueles que então não aguentam, então, né, aquilo que todo mundo aguenta, na visão da mídia ou dessas pessoas, há um sistema de desconstrução de direitos legais, que vai ser colocado depois com detalhes numa próxima mesa, mas eu vou colocar só alguma coisa. Lerdort e transtornos psíquicos têm pontos em comum, porque tem questões objetivas da organização do trabalho que fazem adoecer desta maneira, e há questões subjetivas também. Isto é, existe uma tentativa, e até bem-sucedida por parte de muitas empresas, daquilo que se chama de captura da subjetividade ou apropriação da subjetividade do trabalhador. Não basta mais a força de trabalho física, mas sim a alma, né, a cabeça, os sentimentos do trabalhador, a adesão do trabalhador, a camisa que ele tem que vestir. Né? Mas, mesmo assim, nos casos de LER, há duas formas. Eu vou citar duas, porque há várias, que eu coloco algumas no livro. Né? Há duas formas preferenciais de desconstrução do caráter ocupacional, que é uma grande tentativa desses setores. Uma delas é a proliferação do diagnóstico de fibromialgia. Então, todo mundo agora tem fibromialgia, que é um quadro de dor generalizada e que, apesar de constar no protocolo de LER do Ministério da Saúde como uma possível complicação de processos localizados, como tendinites, na prática é utilizada para descaracterizar o caráter ocupacional da dor no trabalho. A outra forma de descaracterizar as LER-DORT é usar o argumento de que pessoas que ficam afastadas do trabalho por tempo prolongado deveriam se curar, porque se estão afastadas do trabalho e continuam com dor, então não tem a relação com a dor. A dor é por um outro motivo. Esta é uma forma também clássica de tentativa de descaracterização. E isto desconhece, ignora o conhecimento que se tem do mecanismo da perpetuação da dor crônica, independentemente da continuidade dos estímulos que geram a dor inicialmente. Né? E isso tem sido objeto de discussão e de congressos e simpósios científicos nacionais e internacionais. Então, existem estudos sobre isso e eles são sumariamente ignorados pelos setores que preferem, então, simplesmente dizer que a dor é uma dor que não tem relação com o trabalho, porque ela se perpetua apesar do afastamento do trabalho. E há outros mecanismos de desconstrução de direitos legais no setor bancário, por exemplo. Exemplo 1. Vários bancos realizam exames médicos periódicos trimestrais, quando a exigência é de 2 em 2 anos para a maioria dos trabalhadores, abaixo de 45 anos. Isso é feito porque é um dispositivo legal que permite ao banco demitir o trabalhador sem exame demissional, se o periódico tivesse sido realizado no prazo anterior, 135 dias. Então, é uma forma de excluir o trabalhador sem nenhuma resistência dentro da lei, inclusive. Outro exemplo, quando o trabalhador recorre ao INSS para obter
benefício de incapacidade, que presumidamente deveria ser acidentário pelo critério epidemiológico, por lei, o nexo causal pode ser descaracterizado pelo perito. Sabe como? Por documentos produzidos pela própria empresa. Me parece óbvio que dificilmente uma empresa vai admitir a existência de pressão e de gestão inadequada. E mais, registre ainda em um documento autoacusatório. Outro exemplo, no INSS desta vez. O sistema informatizado utilizado pelos peritos não favorece a concessão de benefício por incapacidade, porque permite o registro de apenas uma doença e não do número real de doenças, que faz, então, que configura o quadro da incapacidade, como qualquer médico ou profissional de saúde sabe. Essa desconstrução não é casual. Vamos nos lembrar que, na década de 90, no Brasil, a proposta de privatização do seguro de acidente de trabalho era explicitamente defendida pelo governo federal. E, atualmente, apesar de formalmente a privatização ter sido descartada, do ponto de vista do discurso, reformas internas da Previdência Social, por meio de dispositivos intralegais, fazem com que a própria Previdência tenha muitos aspectos semelhantes a de um seguro privado. Assim, me parece que a forte atuação do movimento sindical é fundamental para galvanizar, para conduzir, para galvanizar, sintetizar e se contrapor essas falsas ideias que atendem apenas interesses alheios à saúde do trabalhador. Então, eu acho que vejo alguns desafios. Como vários profissionais foram formados, nos casos da LER, para atuar no reconhecimento dos riscos, diagnóstico, tratamento e recuperação, é urgente esse esforço no âmbito da saúde mental. A rede pública de amparo, seja na vigilância ou fiscalização dos ambientes de trabalho, ou seja, na assistência, é despreparada para enfrentar esse novo desafio que, por enquanto, veio para ficar por um tempo, pelo menos. E é preciso que a academia seja estimulada a formar profissionais íntegros colados à realidade do mundo do trabalho, que emprestem o seu conhecimento para a melhoria das condições de trabalho e vida dos trabalhadores. Lembremos-nos que, até a década de 80, somente os acidentes e doenças muito objetivos, aqueles profissionais diretamente relacionados ao trabalho, como silicose, surdez ocupacional, eram reconhecidos no país e na Previdência Social e pela saúde. Hoje, não. Hoje, nós temos, em primeiro, a LER, e depois os transtornos psíquicos, em ordem cronológica, como também começando a ser reconhecidos. Nós temos que, então, insistir nessa vertente, né? A outra falsa contradição é dizer que nós temos que nos concentrar na prevenção. Temos que nos concentrar na prevenção, nos esforços do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação profissional, porque tudo isto dá visibilidade. E a visibilidade é fundamental para que a sociedade incorpore esta luta pela saúde do trabalhador na sua luta social. Não é uma luta dos trabalhadores apenas, é uma luta da sociedade. E me parece, então, que, por último, a defesa do nexo técnico epidemiológico, que é quem deu visibilidade para as lesões por esforços repetitivos e, mais ainda, para os transtornos psíquicos, é de fundamental importância. E eu vejo claramente uma desconstrução desse direito legal que foi conquistado em 2007. Vejam vocês, em 2009, nós temos já uma diminuição do registro de benefícios para as lesões por esforços repetitivos, de 2009 em 2010. E transtornos psíquicos, nós temos também uma diminuição a partir do ano de 2010. Então, isso deve ser um alerta para a gente de que os setores que não têm interesse em construir a proteção à saúde do trabalhador estão realmente avançando. E eu acho que a gente tem que, então, fazer a disputa contrária, porque, na verdade, o que se coloca em disputa é de que são projetos de sociedade. O que queremos e qual sociedade nós queremos e por qual sociedade nós lutamos. É isso, então, que eu tentei colocar no capítulo. Espero que vocês, se tiverem críticas ou sugestões, depois me mandem por e-mail, porque daí eu vou incorporando, né, nas minhas ideias, etc. Bom, muito obrigada, então.
Muito obrigada, Maria Maeno. Você foi mais do que precisa no tempo, nem gastou os 15 minutos. Antes de passar para a segunda oradora, eu queria avisar que, no término das exposições, nós abriríamos um tempo para os debates, mas as perguntas deverão vir por escrito à mesa. Tá? Então, eu queria agora passar para a seguinte oradora, a Renata Paparelli. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, né, de agradecer ao sindicato, de agradecer o convite para participar deste evento e do livro, e também, fazendo coro, parabenizar o sindicato por essa iniciativa, que é uma iniciativa corajosa, é uma iniciativa importante, que traz, então, visibilidade para esse problema, né, para essas questões que interessa a muita gente, né, ocultar, conforme a Maria estava levantando. O capítulo que eu escrevi chama-se Desgaste Mental de Bancários no Mundo das Fusões. Não é à toa que eu enfatizo, já desde o título, a questão das fusões. Mas nós vamos chegar a ela mais adiante. Eu acho importante começar contando para vocês de onde foi que eu obtive os dados, não é, para falar dessa questão das fusões. Nós desenvolvemos, num convênio entre a PUC de São Paulo e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, nós desenvolvemos um grupo que se chama Grupo de Enfrentamento do Desgaste Mental no Trabalho Bancário, lá no sindicato. Esse trabalho ele tem alguns objetivos, né? Eu acho que ele guarda bastante relação com a ideia deste evento, né? Que é a de aproximar a saúde mental da pauta de discussões e do dia a dia, na verdade, tanto do sindicato quanto da sociedade como um todo. Então, um dos objetivos deste grupo é contribuir com a construção de estratégias de enfrentamento individuais e coletivas dos problemas identificados. Então, quem vai para esse grupo são pessoas que entendam que vivem um desgaste mental relacionado ao trabalho bancário. Aí as pessoas se inscrevem, vão ao grupo e debatem, conversam com a gente, 5, 6 encontros, às vezes mais, até chegando a 10 encontros semanais, de 1h30 a 2, que acontecem no próprio sindicato. Então, a ideia é contribuir para a construção de formas de enfrentamento, né? Então, veja, para eu contribuir para a construção de formas de enfrentamento, primeiramente, é necessário conhecer o problema, conhecer a constituição deste problema, no caso, o desgaste mental, os fatores implicados, né, os fatores de desgaste, para eu poder, então, compartilhar e construir no grupo estratégias, tanto individuais quanto coletivas. Outro objetivo é constituir esse espaço no sindicato, né, um espaço de atenção diferenciada para pessoas que estão vivendo uma situação tão difícil quanto a do desgaste mental. E aproximar, né, a discussão de saúde mental do dia a dia do sindicato. Porque, veja, vários sindicatos que representam categorias onde a prevalência de transtornos mentais é muito alta, buscam uma interlocução, buscam um encontro aí com o campo da saúde mental. E me parece, né, e acho que esse grupo ele é interessante nesse sentido, que falta um espaço intermediário onde isso pode acontecer no dia a dia do sindicato, né? Não ficar numa palestra aqui, uma palestra ali, um curso aqui, um curso acolá. Além disso, o outro objetivo deste grupo é subsidiar, municiar o sindicato de informações sobre o processo saúde-doença da categoria bancária no aqui e agora, né? Então, no grupo vem pessoas que acabaram de ser afastadas ou que não estão afastadas do trabalho, que vão e voltam e que estão vivendo, então, as novas e sofisticadas, sutis, agressivas e violentas formas de controle e dominação no trabalho. E, então, né, elas trazem esse frescor, né, essa novidade do que está acontecendo hoje lá nas agências, no setor bancário. Então, posto isso, o que a gente encontra, né? O que nós encontramos nestes grupos?
Quando esse trabalho começou, em 2008, né, e esse trabalho conta com a colaboração, especialmente do Valcir, da Maria Maeno, do Dr. Rebouças, né, além do sindicato apoiando. Quando esse trabalho começou, em 2008, eu imaginava que viriam para o grupo pessoas um pouco tristes, um pouco nervosas, um pouco tristes e nervosas, ou muito tristes e muito nervosas. Mas eu não imaginava que viriam para o grupo pessoas interditadas judicialmente, pessoas com cicatrizes de tentativas de suicídio, pessoas muitas vezes vivendo no interior do grupo episódios psicóticos, ou seja, episódios de distanciamento muito grande dessa realidade compartilhada, né, entre nós. Quadros depressivos, paranoides, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, síndrome do estresse pós-traumático. Tudo isso num grau, né, muito, muito elevado, muito intenso, e numa gravidade muito grande. Isso já chocou, né? Eu lembro de uma aluna, né, os alunos conduzem esse grupo, uma aluna perguntando para o bancário se a cicatriz que ele tinha era de cirurgia de Lerdort. E ele responde, não, foi tentativa de suicídio mesmo. Daí ela fala, né? Você vai falar o quê diante disso? Quer dizer, e aí ele até fala, né, de um nome que as pessoas que tomam medicação vêm ganhando nos bancos, que é chamado de Gardenal, né? Tem aí até já uma nomenclatura específica voltada para nomear esse fenômeno, justamente porque ele é muito, muito, muito frequente, prevalente no setor. E aí, além, né, dos fatores de desgaste mental já conhecidos, né, pela literatura, que aponta, enfim, existe uma literatura razoavelmente grande, né, a respeito da categoria bancária. Então, além desses fatores de desgaste já apontados na literatura, no grupo nós pudemos identificar uma diferença, né? Identificar como esses diversos fatores de desgaste mental são reengendrados no interior do processo de reestruturação produtiva. Especialmente, né, estou me referindo às fusões, falências, incorporações, privatizações. Então, veja, aquilo que já era fator de desgaste, né, que outros colegas começaram a falar e que eu acredito que hoje vão ser apresentados bastante, né, várias pessoas vão apresentar esses fatores de desgaste, como a precarização, a intensificação do trabalho, esse processo trazido por esse processo de flexibilização, né, essa toyotização do trabalho no banco. Esses fatores já conhecidos da categoria, eles são intensificados no processo de fusão. Todos os bancários que participaram do grupo, sem exceção, todos eles tiveram o ápice, né, o ápice do transtorno mental, né, aquele momento onde há essa cisão mesmo, onde há enfim, a intensificação mesmo do transtorno, porque o transtorno mental não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Ele vai sendo construído e, num determinado momento, há essa ruptura. Então, o momento de ruptura psicológica é o momento de fusão. Eu acho que esse é um dado muito interessante para a gente. Então, é o banco privado, é o banco público que vira privado, é incorporado, e aí as pessoas ficam numa guerra de todos contra todos, pelas vagas remanescentes, não é? Sabe-se que vai haver um facão, vão demitir uma parte, e aí fica uma guerra de todos contra todos. Ou fusões, não é? Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente nem sabe mais de que banco a gente é refém, né? Que a gente tem conta, porque cada dia muda, né? Então é o Real, que daí vira Real Eurobank, depois vira Santander, depois vira não sei o quê. Quando você vê, você tem uma lista, né? Os bancos se comendo, se fundindo uns aos outros, e os trabalhadores entregues a essa violência que acontece nesses processos.
Uma coisa, né, que também fica muito clara no grupo, nos grupos, nos encontros, é o quanto esse terreno é um terreno fértil para vicejar o assédio moral, o assédio organizacional, na verdade, né, que é mais do que, vai muito além da relação entre um chefe e um subordinado, ou entre iguais, né? Tem aí uma concepção culpabilizante que vai dizer que o assédio moral decorre da relação entre uma pessoa que gosta de agredir e uma pessoa que gosta de ser agredida, né? Como se fosse uma questão de uma dupla de pessoas, ambas, inclusive, sentindo prazer com essa relação. E aí que a gente vai discutir, a Liz vai falar bastante disso, né? A questão do assédio organizacional, ou seja, a estrutura, a forma de gestão do trabalho bancário, ela produz essas relações violentas entre as pessoas. E, no caso das fusões, então, nessa guerra de todos contra todos, o assédio moral viceja. E essa, né, apenas o assédio moral é uma das violências praticadas, a própria exigência de metas, os atentados contra a dignidade humana, as situações de isolamento forçado vividas pelos trabalhadores são exemplos de violência, não é, institucional, que, pelo visto, né, pelo que a gente vem observando, se intensificam mais ainda nesse tempo de fusão. E esse tempo de fusão, pelo jeito, não é um tempo localizado, né? É um processo que vem acontecendo e que não vai parar tão cedo. Para finalizar, eu vou levantar algumas questões, não é, para o debate que eu julgo interessantes para o campo da saúde mental relacionado ao trabalho, para esse fórum aqui. Um deles é a questão da construção de recursos de enfrentamento, né, de um exercício de poder que não é mais aquele exercício explícito de poder, né? Então, é muito diferente eu operar a resistência quando eu tenho um chefe claramente constituído com uma chibata que me violenta. Essa é uma forma. As formas atuais, né, de controle convivem, né, essas formas mais brutas com as sutis. Então, eu tenho um poder e um controle subjetivo das pessoas que é dissimulado, que é sutilizado, mas, ao mesmo tempo, é agressivo e brutal. Como enfrentar isso, né? Isso é um desafio para a sociedade, para o movimento sindical, para os trabalhadores. Uma outra questão que eu acho interessante é a seguinte: eu fico me perguntando, né, se nós estamos diante de um novo padrão de desgaste da categoria bancária nesses tempos de reestruturação produtiva e de toyotização das práticas no setor bancário. O setor bancário é conhecido como um setor exemplo, né, do processo de reestruturação produtiva. Na literatura, ele é o exemplo. Fala-se de reestruturação produtiva, setor bancário. E aí você tem aquele processo. Alguns de nós, pelo menos, vivemos, né, essa transição. A gente, como consumidor, até percebe essas mudanças, né, essa informatização e tudo mais. Será que o setor bancário agora também é um exemplo da constituição desse novo padrão de desgaste mental? Porque, veja, a gente tem, tradicionalmente, né, as Lehrdort no setor bancário, e agora esse incremento, esse crescimento, esse foco nos transtornos mentais. Será que a gente pode, olhando para a experiência bancária, generalizar isso para outras categorias? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que, mais uma vez, essa categoria ela pode ser tomada como exemplo, e exemplo do que acontece, e também exemplo das formas de enfrentamento e de superação dessas questões. E aí eu termino o texto dizendo, né, o que a gente tem feito, como a gente pode colaborar, e daí a academia, as diversas instituições sociais relacionadas, como a gente pode colaborar, né, como a gente pode contribuir para
resgatar a condição de trabalhador, daquele que atua e constrói o mundo, no interior de práticas que querem reduzir os trabalhadores a meros colaboradores, que, portanto, colaboram e obedecem e apoiam simpaticamente, ou reduzir a funcionários, que são funcionamentos, né, que são seres que funcionam, então não são gente. Como é que a gente pode, o que a gente tem feito, o que a gente tem para fazer para resgatar essa condição de trabalhador nessa e em tantas outras categorias. É isso.